inchada, empoderada, muito além daquilo que ela deveria estar. Sufocar o espírito. Então eles estão como que fundidos. E quando Hebreus 4:12 fala da divisão, ele fala de algo que deve acontecer com cada um de nós. A palavra viva e eficaz, ela deve entrar em nossas vidas como um cirurgião que separa dois órgãos, né? Com aquele bisturi, ele vai cortando e ele separa aquilo que de alguma forma estava junto e não deveria estar. Esse é o trabalho da palavra de Deus viva e eficaz. O cristão precisa, para crescer espiritualmente, ele precisa experimentar essa obra de divisão. Quando Paulo fala no homem natural, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ora, o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. A nossa Bíblia traz homem natural, né? Está certo num sentido, porque é o homem segundo a natureza de Adão, né? Mas na verdade o termo ali é homem psíquico. O que é o homem psíquico? É o homem da alma. A alma é a psique, né? A palavra alma no grego é psique. Então, o homem da alma não pode entender as coisas de Deus. E o cristão que anda na sua própria alma não vai conseguir entender as coisas de Deus. E é por isso que essa obra de divisão precisa ser feita. No homem natural, a alma é o elemento dominante. Por isso que às vezes a gente conhece certas pessoas, né? E a gente já conhece bem essas pessoas, e a gente quase que diz assim, eu já sei o que ele vai dizer, né? Quem conhece muito bem, né? Alguém é um amigo, quase que a gente adivinha, né? Porque é a alma. É uma alma que governa uma maneira de pensar, uma certa característica emocional, né? Ou um aspecto da vontade, a gente já sabe. Então a gente antecipa. Mas o homem espiritual é que nem nós falamos ontem. Muitas vezes ele é imprevisível. Não é que sempre é imprevisível, mas é que às vezes o vento dirige para um lugar que a gente não espera. O princípio governante não é a alma. Então é por isso que tem que haver esta divisão, né? Que fala em Hebreus 4:12, né? Quando nós recebemos a nova vida, o novo nascimento, essa vida que nós recebemos é uma vida muito novinha. É uma vida, é como se fosse um bebê, né? Ela inclusive tem poucos instrumentos para se manifestar. Vocês sabem, né, que é um exemplo que eu uso seguidamente, mas eu acho que se apropria, né? Um bebê, ele não tem muitos meios de dizer coisas, né? Então, quando, principalmente pais novos, né? E eu lembro bem disso. Quando você tem um bebezinho novinho, ele começa a chorar, né? A gente toma algumas providências. Tá com fome. Não quer mais ficar deitado na cama. Tira, põe no colo. Daqui a pouco ele continua chorando. E a gente já começa a se preocupar, né? Pô, o que será que houve? Põe o termômetrozinho para ver se tem febre, né? E se a gente não consegue identificar, a gente começa a ficar aflito. Por quê? Porque ele só sabe chorar. Ele não sabe dizer assim, tem uma dor aqui na minha barriga. Não. E nós não sabemos, nós temos que tentar adivinhar. Então, uma vida nova, sempre é uma vida assim, que ela é muito, tem poucos meios de expressão. Então, essa vida precisa ser auxiliada para que ela cresça. Quando nós nascemos de novo, então, esse espírito que está em nós, ele é novinho, ele precisa ser encontrar da nossa parte cooperação, para que ele possa ter espaço, para que aos poucos a alma abra espaço para que estas influências
operações do Espírito Santo vão ganhando corpo. Então, isso, irmãos, é importante para o nosso andar cristão. Reconhecer o que é a vida nova. Nós temos a vida eterna, essa vida está em nós, é a vida de Cristo em nós. E é preciso aprender o choro dessa vida. As pequenas manifestações dessa vida, é preciso atender a essa vida nova. Cuidar dela, nutri-la, pouco a pouco. E ela vai começar a crescer. Mas se isso não acontecer, nós vamos desenvolver um cristianismo deformado. Um cristianismo de alma. Um cristianismo segundo a carne. Como Paulo disse aos Coríntios. Irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Isso é 1 Coríntios 3:1. Irmãos, é natural e normal a criança agir como criança quando ela é criança. O bebezinho agir como bebê quando ele é o bebezinho. Agora, se nós chegamos a uma pessoa que já cresceu, que já está aí com alguma idade, e ela continua agindo como criança, nós estamos diante de um problema sério. De uma desordem. E isso é a questão com relação à vida cristã de muitas pessoas. Porque elas não cresceram. Elas não aprenderam a identificar essa vida que está dentro deles. Ainda há muita confusão. Ainda há muita identidade entre o que eu sinto, o que eu penso e aquilo que é do Espírito. Então, nos três planos, no plano da mente, no plano dos sentimentos e no plano da vontade, deve crescer em nós aquela checagem, aquela avaliação. Eu fiz uma avaliação, eu fiz um julgamento com a minha mente. Eu fiz um plano. Será que isso é do Espírito? Será que isso vem do Senhor? Eu tive um sentimento. Será que isso é do Senhor ou é meu? Eu tive uma vontade, um desejo. Será que é do Senhor ou meu? Irmãos, eu não estou aqui dizendo para começarmos a ficar acusados, tentando fazer autoexame. Se nós fizermos autoexame, vai ser a alma olhando para a alma. E aí vai ser o que? A alma religiosa olhando para a alma mundana, sei lá eu. Isso é confusão. Não. Existe uma voz mansa e suave, que é a voz do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a ouvir essa voz. E se já temos aprendido, temos que crescer em ouvir essa voz. Identificar, é a vida do Senhor em nós. É a vida de Cristo no nosso interior. Esse Cristo está vivo. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer o nosso Senhor nas Escrituras. Conhecer a pessoa dele. Conhecer as suas palavras, como ele viveu, como ele agia com as pessoas, como ele abordava as pessoas, qual é a sua mente. Nós precisamos conhecer o Senhor, porque conhecendo o Senhor, nós vamos entender como é que essa vida se move lá no nosso interior. Ela não é apenas um fenômeno espiritual, não, é o próprio Cristo que está dentro de nós e que quer se fazer entender. Muitas vezes nós vemos, estava conversando agora com os irmãos ali, muitas vezes nós vemos assim, em algum livro ou em algum podcast, alguma coisa, irmãos falando sobre outros irmãos que divergem em algum aspecto doutrinal e falando em termos muito grosseiros. Parece até um debate político. Irmãos, eu não sei como é com vocês, mas quando a gente vê isso, lá dentro, vem uma convicção, isso não é o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito do nosso Senhor. O nosso Senhor era muito duro com os fariseus, sim, porque os fariseus eram verdadeiros hereges. Eram pessoas que tomavam
a letra das Escrituras e deformavam o sentido. O Senhor, ele foi muito enérgico, mas o Senhor não fazia isso com aqueles que eram genuínos na sua fé. Então, essa vida que está em nós, ela deve gerar essa consciência do Espírito de Cristo. E quando nós não vemos o Espírito de Cristo, meus irmãos, nós não podemos ir adiante, nós não podemos concordar, nós não podemos andar de mãos com isso, né? Isso é a vida interior, né?